Olá pessoal, mais uma vez, né? Vamos continuar com a nossas aulas, né, gente? E aí, como é que estão indo? Gente, é o seguinte, eu já ia falar assim, que na matemática nós vamos ver novamente mais números, né? Mas é impossível falar de matemática, logicamente, e a gente não falar de números. Então, assim, hoje a matemática ela se dá, lógico que tudo dela envolve os números. Hoje nós vamos o seguinte, nós vamos ver o conjunto dos números inteiros, tá? Nós temos vários conjuntos. No início das aulas, não sei se vocês lembram, né? Espero que sim. Eu falei para vocês que a gente viu alguns conjuntos de números, né? Principalmente que a gente viu começou com os números naturais, que são aqueles números que começam a partir do zero. Porém, a nossa aula hoje nós vamos para os números inteiros, conjunto dos números inteiros. O que significa o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números inteiros nada mais é do que trabalhar com os números positivos e números negativos, certo? E para isso, assim, nós temos vários exemplos, nós temos várias formas de se trabalhar com esses números inteiros. Um exemplo, assim, digamos que porque todo dia a gente trabalha com isso, gente. Todo dia a gente está trabalhando com isso. Eu vou citar aqui um exemplo, né, de números inteiros. Tanto pode ser negativo como pode ser positivo. Digamos que você recebeu, né, na data de hoje, né, você recebeu um depósito na sua conta digamos que você não tinha nada, você estava zerado, mas aí você recebeu um depósito de R$500. Esses R$500, se a sua conta estava zerada, ou seja, então ela não estava nem negativo e nem positivo, porque você não estava devendo, mas também você não tinha nada de saldo. E de repente você recebeu R$500. Esses R$500 ele vai se transformar na sua conta de que forma? Ele vai se transformar positivo, né? Então você vai passar a ter R$500 positivos. Mas aí, beleza, você recebeu esses R$500 e de repente você precisou desses R$500, você precisou tirar. Quando a gente fala tirar, a gente utiliza menos, né, sinalzinho de menos, porque tinha R$500 e você precisou tirar R$200 desses 500. Ou seja, quando você chegou no final do dia, você ficou com quanto? Com R$300, né? Então, olha que nós trabalhamos com dois números, duas formas, né? Nós trabalhamos com o número positivo, que foi o depósito, quando a gente recebeu R$500, isso é quando você recebe, é uma forma positiva, e nós trabalhamos com outra forma negativa, que foi ter que tirar desses R$500, tirar R$200. Então, isso, o conjunto dos números naturais, a gente trabalha sempre trabalhado dessa forma. Então, para vocês, né, espero que vocês estejam entendendo que a gente está trabalhando com sinal de mais e sinal de menos. Digamos, vamos para um outro exemplo aqui, com sinais iguais, né? Digamos que eu pedi emprestado a vocês hoje R$50. Esses R$50, eu falei para você que eu pagaria no final do mês. Mas aí de repente no final do mês eu não consegui arrumar esses R$50 e eu pedi a vocês mais uma vez R$30. Ou seja, que eu até no outro exemplo não finalizei, mas aqui vocês vão entender. Digamos que eu pedi esses R$50 emprestado para vocês e de repente ao invés de pagar, foi pedir mais emprestado, ou seja, eu comecei devendo R$30 e no final do mês eu acabei ficando devendo para vocês quantos reais? Eu pedi menos 50 e de repente eu passei eu pedi mais 30 emprestado, ou seja, os meus 50 que eu estava devendo se transformou em quanto? Em 80. Então, ficou 80 negativos. Que nesse caso, voltando aqui no exemplo aqui de cima, eu tinha 500, usei 200, então eu fiquei com quanto? Né? Eu fiquei com 300 positivo. Então é isso, gente. Quando nós
nós usamos esses sinais aqui na frente, que vocês têm que lembrem-se que todo número, o sinal vai estar sempre na frente, viu? Para identificar o número. Saber se esses 30, se esses 80 aqui era negativo, eu tive que usar aqui o sinal de menos, porque se eu estava devendo menos 50, fiquei devendo 50, e depois eu peguei mais 30, ou seja, o 50 se transformou em 80. 80 é o que? Positivo? Não, se eu estou devendo, é 80 negativo. Então, o sinal tem que estar sempre aqui na frente para identificar se é positivo ou negativo. No exemplo de cima, foi recebido um depósito de 500 e foi utilizado 200. Ou seja, qual foi o saldo no final do dia? O saldo foi de 300. Esse 300 é negativo ou positivo? Positivo, porque foi o resto que ficou dos 500. Então, o sinal de mais aqui na frente. Então, todo número, o sinal tem que ser na frente, tá bom? Então, gente, na próxima aula eu vou explicar para vocês como a gente utiliza esses números positivos, os números negativos, que são os números inteiros, através de uma reta numérica, que serve também até para um assunto que nós já estudamos logo no início, que é o sucessor e o antecessor. Então, assim, a matemática, ela trabalha sempre um encaixe, um assunto daqui, de repente nós vamos lá para frente. Quando vai lá para frente, a gente já vê que esse assunto aqui já encaixa nesse outro assunto. Então, nós vamos ver aqui justamente essa questão da reta numérica em cima utilizando essa reta numérica em cima desse assunto, né, do antecessor, do sucessor e antecessor. Então, gente, volto só a frisar aqui um pouquinho. Números inteiros é isso, são números positivos e números negativos. Eu posso citar aqui um exemplo também dos números inteiros, que nós utilizamos. O número inteiro pode ser utilizado para identificar não só essa questão de saldo, né, como dos números, mas vamos o exemplo da temperatura. A temperatura, ela pode ser utilizada utilizado na verdade esses números inteiros para identificar os graus, né, os graus Celsius. Então, digamos que uma temperatura hoje, né, normalmente ela está por volta, aqui na nossa cidade, ela chega por volta de 32, 33 graus. Esse 32, 33 graus, vou fazer esse gráficozinho aqui, ele está acima, é o que chamamos de acima de zero. Esse zero aqui, gente, é o que chamamos, na temperatura, ele chama o zero, o nível do mar. E o que é o nível do mar? São aquelas cidades praianas, aquela ali ela está no zero, ela está a nível zero do mar. Aí, de acordo com o que a cidade vai aumentando, vai subindo, vai sendo uma cidade alta, vai aumentando esse lugar em referência ao nível do mar. Então, em uma temperatura, vamos supor que uma temperatura ela está hoje em 33 graus. 33 graus, o graus é esse aqui, é graus centígrados, ou graus Celsius, perdão. Esse grau Celsius é o que é utilizado para medir a temperatura. Então, digamos que essa temperatura que está aqui. Observe, todos os números que estão aqui acima do zero, elas são positivos, eles são positivos. Todos eles são positivos. Todos os números acima de zero, eles são positivos. E todos os números que ficam abaixo de zero, eles são negativos. Todos eles são negativos. Então, o grau Celsius ele utiliza justamente esses números inteiros. Então, acima de zero são os números positivos e abaixo de zero são os números negativos. Tá bom, gente? Então, próxima aula eu vou trabalhar até em cima dessa reta numérica aqui, que se torna uma reta numérica, para poder explicar melhor para vocês. Tá bom? Então, até a próxima aula.